Quanto você cobra o programa? Eu falei assim, eu cobro R$ 20. Você é homossexual? Eu falei sim. Adoro, adoro perigo. Oi, gente. A gente tá numa, digamos, guerra cultural de definições. De um lado, a gente tem definições do dicionário, do senso comum, da filosofia bem feita, de coisas como racismo, homofobia, machismo, etc. Mas tem essa onda ideológica que quer redefinir o que é racismo, o que é homofobia, o que é sexismo, de uma forma que somente um grupo sempre é o alvo e o outro sempre é o algoz. Então tem alguns tweets quando a gente procura racismo e poder. Então, racismo é um sistema de opressão e para haver racismo tem que haver relação de poder. Então, tem uma certa relação disso com autores pós-modernos que adoram a palavra poder, né? Como Foucault. Embora ele negasse que fosse da onda pós-moderna, ele é bem querido por esse povo. Então, o, o que eu acho que uma resposta a isso, em primeiro lugar, é perguntar o que você quer dizer com poder, né? Que já está, eu acho que está se abusando aí de uma obscuridade do termo e várias ambiguidades para poder afirmar isso. Mas não faz sentido também, tipo, quando eu mostro um caso, como eu mostrei, como a gente mostrou na página, uma, né, uma das nossas leitoras estava apresentando um pôster de iniciação científica, aparentemente. Uma moça negra estava olhando os pôsteres, e quando ela foi perguntar para essa moça negra se ela queria uma explicação do pôster dela, da leitura da página branca, essa moça respondeu que não quer saber nada do que pessoas brancas fazem. Então, isso se encaixa na definição clássica do dicionário do senso comum, né, do que é racismo. O que esse povo quer é, na verdade, não olhar o mal feito em si e ficar apelando para a história. Só que esses apelos à história são perigosos, porque assumir que na história somente pessoas brancas fizeram mal feitos, né, atrocidades, etc., é falso. E tanto é falso que um dos casos mais clássicos do racismo, né, que foi a opressão escravocrata. Bem, a própria palavra escravo já denuncia que é incorreto esse foco excessivo em raça, porque escravo vem de eslavo, e eslavo é um povo branco que foi escravizado por outros povos dentro da Europa. Sem contar que também existia a escravização entre as etnias africanas. E outra, não existe somente uma etnia africana, existem centenas, milhares, e o mesmo vale para a Europa. Então, quem fala em etnia branca e etnia negra já está errando, né? Então, eu vejo muito isso aqui, a redefinição de racismo, e afirmações dogmáticas de que é impossível racismo ser contra brancos, é impossível preconceito ser contra heterossexuais, rotulando ou não como heterofobia, né? E então tá bem chato isso, porque na verdade é só dogma. E aí, mais um tweet falando. Não existe racismo de negro contra brancos, porque este é um sistema de opressão. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. Novamente, apelo a instituições, né, também, a estruturas, instituições. É um papo bem maluco e não, eu acho que já pode ser descartado de antemão, porque o que é afirmado sem muita evidência pode ser descartado sem evidência. Mas, enfim, eu até aceito que há, em algum sentido, opressão institucional e racismo institucional e estrutural. Só que quando se pede exemplos disso para pessoas que usam esse papo, raramente dão exemplos muito claros disso. O que são instituições? Tem o Estado, é uma instituição, a família é uma instituição. Quais dessas são racistas e por quê? Né? Só que aí, como a própria definição de racismo está sendo reformada ideologicamente, aí vira, né, um círculo vicioso aí de obscuridade, de redefinição e etc. Então eu vou mostrar, no caso da heterofobia, que tem um livro com esse título
E aqui está um capítulo homônimo desse livro. E a autora desse livro é a Daphne Patai. Ela é uma acadêmica de literatura. Ela é americana e ela é especializada em literatura brasileira. Eu vou traduzir aqui em tempo real. Não sei quão bom sou nisso, mas vou traduzir o comecinho desse capítulo para vocês. Eu já briguei muito com ativistas LGBT por causa disso, que eles querem vetar a possibilidade de pessoas serem alvo de preconceito por serem heterossexuais. Não há motivo algum para isso. Afinal, o que que se ganha com esse dogmatismo? O que que... É como se fosse um jogo de soma zero. Só podemos lutar contra o preconceito contra pessoas gays, LGBT em geral, se a gente negar que as outras podem ser alvo de preconceito por serem heterossexuais. Então existem contextos culturais em que a heterofobia acontece. E eu vou mostrar qual contexto agora com a Daphne Patai. Eu vou passar rápido por essa citação com que ela começa o capítulo da Marilyn Frye, que basicamente está atribuindo à heterossexualidade vários problemas da sociedade, inclusive racismo, nacionalismo e outras coisas. Eu vou traduzir direto a prosa da Daphne Patai. Algo muito estranho aconteceu em direção ao fim do século XX. A heterossexualidade foi de ser a norma a ficar na defensiva. Ao chamar esse fenômeno de heterofobia, eu não estou falando de forma abstrata. Na verdade, em vez disso, estou me referindo a uma corrente distinta dentro do feminismo ao longo dos últimos 30 anos. Uma corrente que foi teorizada explicitamente por acadêmicas feministas e agitadoras, enquanto atacavam homens e a heterossexualidade. Tais escritos, como veremos mais tarde neste capítulo, têm todas as marcas do que foi chamado de uma teoria maníaca. Isto é, uma teoria que não sabe suas próprias limitações. Não querendo ser culpada de precisamente a mesma ofensa, eu prontamente afirmo que as atitudes que eu critico não são defendidas por todas as mulheres, nem mesmo talvez por muitas mulheres, embora certamente elas estão encontradas entre muitas mulheres feministas. Na sua forma cotidiana, elas ocorrem como ataques a homens. Como disse Karen DeCrow, ex-presidente da Organização Nacional para Mulheres, Deus sabe que nos últimos 25 anos o homem como o inimigo tem certamente emergido dentro do feminismo. Mas a heterofobia não é meramente o trabalho de separatistas lésbicas, uma vez que elas, muito inferiores em número a mulheres heterossexuais, nunca poderiam ter imposto tal agenda se ela não fosse aceitável para feministas heterossexuais também. Se a homofobia é ainda um problema para a sociedade em geral, a heterofobia é agora a própria reversão previsível do feminismo desse problema. Certamente há ironia que feministas contemporâneas extremistas que purificam a atmosfera do jeito que querem, que elas tenham primeiro sido obcecadas sobre a própria coisa, a heterossexualidade, que estão tentando eliminar. Esse é o típico dilema do justiceiro, ou vigilante, como ela chama. A separatista lésbica britânica Sheila Jeffreys, em seu livro de 1990, Anticlimax, dá uma explicação clara da atitude que eu estou chamando de heterofobia. A revolução sexual, diz Jeffreys, é positivamente deletéria a mulheres. A meta da liberação das mulheres, e particularmente da libertação das lésbicas, que busca ir além do heterofeminismo,
é a destruição da heterossexualidade como um sistema. O desejo heterossexual, Jeffries afirma, soando como uma treinadora da indústria do assédio sexual. A indústria do assédio sexual é como a Daphne Patai chama a corrente feminista ideológica excessivamente moralista que tentou, por exemplo, banir a pornografia no Canadá e nos Estados Unidos desde a década de 70. É da segunda onda do feminismo. Então, continuando a tradução, o desejo heterossexual, afirma Jeffries, é diferença de poder erotizada. Olha essa maluquice. Eu vou repetir. O desejo heterossexual, afirma Jeffries, é diferença de poder erotizada. Uma opinião que é um chibolete da retórica feminista dos dias de hoje. Longe de ser baseado em biologia, o desejo heterossexual se origina na relação de poder entre homens e mulheres. Embora ela conceda as diferenças de poder também possam existir em relações do mesmo sexo. Mas onde ocorre o sadomasoquismo e jogos de teatrinho sexual, role-playing, numa relação homossexual, explica Jeffries, essas coisas devem ser rotuladas de desejo heterossexual. Eu vou repetir isso aqui. Essa louca, a Jeffries, está dizendo que se numa relação homossexual de lésbicas ou gays existe sadomasoquismo, essas coisas que ela desaprova devem ser rotuladas de desejo heterossexual. Continuando. A instituição da heterossexualidade é, para Jeffries, fundada sobre a ideologia da diferença. Homens precisam ter a habilidade de desejar criaturas sem poder com as quais eles se casam. Então, o desejo heterossexual para homens é baseado na erotização da alteridade das mulheres. Alteridade é a propriedade de ser o outro. E na alteridade, que é baseada na diferença de poder. Ou seja, de novo, o uso obscuro da palavra poder aqui. E uma redefinição das coisas em nome disso. Isso eu acho que pode ser seguramente chamado de pós-modernismo. A maluquice irracional. Que tipo de sexualidade, então, Jeffries aprova? Pergunta a Daphne Patai. O oposto do desejo heterossexual é a erotização da similaridade. A similaridade de poder, equidade e mutualidade é o desejo homossexual. Ou seja, ela define que se tem uma diferença de poder e um está abusando do outro, nem mesmo que seja consensual, como no caso do sadomasoquismo, então isso tem que ser rotulado de desejo heterossexual. Mas o desejo lindo, equânime e mútuo, esse é só o homossexual. E isso merece o nome de heterofobia. E todas as pessoas que estão pregando essas ideias loucas, teóricas como a Sheila Jeffries, são heterofóbicas. Então esse fenômeno existe, é um fenômeno interno ao feminismo, não é generalizado no feminismo, mas é interno ao feminismo. E ao longo desse livro, a Daphne Patai vai mostrando casos de acadêmicas, mulheres casadas com homens, ou que têm namorados, ou que são heterossexuais, elas pisando em ovos para falar nesse ambiente. Ou seja, é o mesmo medo que existe entre homossexuais em ambientes homofóbicos. O medo de ser quem são, o medo de falar sobre o que eles são, ou elas são. Então, merece o nome de heterofobia, é um preconceito e é condenável como homofobia. Não interessa o quão severo
quão severas são as consequências desse preconceito. Preconceito é preconceito e deve ser condenado. Se existisse somente um caso de racismo contra o branco no mundo, e fosse o caso que a gente mostrou, ainda é racismo e ainda é condenável. Pessoas que estão redefinindo termos como racismo e preconceito em nome de teorias malucas, que é um papagaiar infindável sobre poder, totalmente intelectualmente corrupto, essas pessoas não merecem ser levadas a sério. Essas pessoas não estão combatendo preconceitos, elas estão tentando criar privilégios de poder atacar quem elas querem e não poderem ser acusadas de preconceito, mesmo quando claramente estão sendo preconceituosas. É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Um abraço.